Evangelho de João, capítulo 3, do verso 22 ao verso 30. Diz assim a palavra de Deus: Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Meus queridos, eu olho para esse texto e fico surpreendido com a firmeza de João Batista em reconhecer-se como ele de fato é diante de Deus, ao mesmo tempo que reconhecer a Deus como de fato é diante dele. E nesses breves momentos aqui de devocional eu quero falar sobre isso e sobre como a palavra de Deus nos ensina que nós, como criaturas do Senhor, e mesmo como servos restaurados em Cristo Jesus, primeiro, não podemos fazer absolutamente nada de bom se isso não vier de Deus. Essa é a primeira parte da resposta que João Batista dá àqueles que vão questionar a ele, dizendo assim: João Batista, você está perdendo pessoas do seu rebanho. Se João Batista fosse pastor de uma igreja, ele estaria sendo acusado aqui de ser um pastor que está perdendo muitos membros e está pouco se importando com isso. E o contexto era que ele batizava, e muitos deixaram de se batizar com João Batista e foram atrás de Jesus. Embora Jesus mesmo não batizasse, como disseram outros textos para nós, os discípulos de Jesus pelo jeito faziam, mas sob a autoridade do Senhor Jesus. E aí uma discussão entre os discípulos de João e um judeu falava justamente sobre isso. E abordaram João Batista nesses termos: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, Jesus, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Como quem estava dizendo: João, você precisa fazer alguma coisa, né? O pessoal está abandonando você e está seguindo a Jesus. E a primeira parte da resposta de João, que nós podemos aqui dividir em 3 partes, é essa: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Meus irmãos, isso é fundamental, essa visão de quem é o homem, essa visão de quem nós somos. Não há motivo nenhum, meus irmãos, para você se orgulhar de qualquer coisa boa que você faça na vida, coisa boa de fato, aos olhos do Senhor. Você fez alguma coisa boa na vida? Pense nos últimos dias. Qual foi a última coisa que você fez, que você sentiu uma alegria por ter feito, por reconhecer que de fato aquela coisa era boa? Para alguém, para si mesmo, em referência ao seu trabalho, à sua família, aos seus amigos, à sua igreja. Qual foi a última coisa que você fez que é boa? Isso não veio de você. Não veio de você, veio do Senhor.
Essa era a convicção de João Batista. João, meus irmãos, estava fazendo a melhor coisa possível, digamos assim. Ele estava pregando o evangelho, estava batizando pessoas, mas ele sabia que isso não vinha dele, vinha do Senhor. É verdade, meus irmãos, que nós temos que nos esforçar diligentemente por fazer coisas que glorifiquem a Deus. A ideia não é que nós fiquemos esperando para que Deus nos use e então aconteça alguma coisa. Nós devemos tomar a iniciativa, devemos fazer em honra ao que Cristo fez por nós, em honra ao nosso Deus, a quem Ele é, digno de toda obediência. Mas quando essas coisas são feitas, depois de feitas, nós temos que reconhecer: se não fosse o Senhor e a graça de Deus atuando sobre nós, nós não teríamos feito e não teria acontecido. Não é isso que Tiago diz lá na sua epístola, lá na sua carta, dizendo assim: tudo que é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo aquilo que é bom, que você pode imaginar como alguma coisa boa, vem do alto, vem do céu, vem do Pai que está no céu, que é um Pai de luz, aquela luz que dissipa todas as trevas, o bem sobre o mal, que é o curso natural do coração pecador, o bem sobrepondo a isso, coisas que são feitas conforme o ensino do Senhor, a ordem do Senhor, a palavra do Senhor, tudo isso vem do alto. Portanto, essa é uma coisa boa para você gravar no seu coração e nunca se esquecer. Sim, você tem que honrar a Deus e todos os dias se esforçar diligentemente para isso. Mas depois de ter feito alguma coisa boa, está aqui uma frase que deve estar gravada no seu coração: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Se você tem algum dom, alguma capacidade, algum recurso para fazer alguma coisa boa, isso não veio de você, veio do Senhor. E a glória vai para quem, meus irmãos? Portanto, para aqueles que fazem alguma coisa boa, ou para aquele que é a origem de todas as coisas boas, essencialmente, para o Senhor. E é disso que fala a segunda parte aqui da resposta de João Batista, quando ele diz que não é Cristo. Eu não sou o Cristo. Meus irmãos, embora pareça óbvio, essa é uma coisa que nós precisamos entender na sua essência para também gravar no nosso coração. Conectado com a primeira parte da resposta, esse ponto aqui está conectado da seguinte maneira: quando eu atribuo a mim a glória por alguma coisa boa que eu fiz, lá no fundo do meu coração, meus irmãos, eu estou ocupando um lugar que pertence a Cristo somente. Então, o antídoto a isso é me lembrar constantemente que eu não sou o Cristo, eu não sou o Senhor Jesus, eu não sou o verdadeiro Deus, eu não sou aquele a quem eu devo dar glória por todas as coisas, inclusive pelas coisas boas feitas através de mim. O que João estava dizendo, em outras palavras, nesse conceito amplo sobre este dizer eu não sou o Cristo, é: a glória do que eu estou fazendo pertence ao Senhor somente. Só um é digno de honra pelas coisas boas que são feitas nesse mundo, e eu não sou essa pessoa. Eu não sou o Cristo. No contexto imediato aqui, o que João estava dizendo é o seguinte: importa que as pessoas estejam seguindo a Cristo mesmo e não a mim. Quanto mais pessoas estiverem unidas a Cristo, inclusive porque conheceram a Ele por meio de mim, glória a Deus por isso. Mas no contexto amplo, meus irmãos, isso também atinge o nosso coração, quando nós passamos a render glórias a nós mesmos por qualquer coisa que foi feita, quando na verdade essa glória pertence ao Senhor. O argumento de João Batista pode ser encarado dessa maneira: só existe um digno de ser honrado, digno de ser adorado, digno de ser essencialmente seguido em tudo, no seu caráter, nas suas obras, no que ele faz, no que ele é, inclusive como fonte de todo bem, e este não sou eu, é Cristo. E a terceira parte da resposta, meus irmãos, é aquilo que João fala quando ilustra a questão sobre esta submissão a Cristo somente, a respeito da relação de um noivo com uma noiva e de um amigo do noivo.
que deve cooperar para que o noivo e a noiva estejam cada vez mais unidos. E nesse ínterim, João termina arrematando esse conceito, essa ilustração, da seguinte maneira: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Na visão de João, embora ele tivesse um papel importantíssimo, inclusive já pré-anunciado pelos profetas do Senhor no Antigo Testamento, tudo isso era um meio simplesmente para que a finalidade fosse alcançada: Cristo, a submissão a Cristo, o amor a Cristo, as pessoas rendidas aos pés do Senhor Jesus. Então, tanto numa visão externa, importava que João fosse compreendido assim, como um instrumento usado por Deus, um precursor do Senhor Jesus, uma seta que apontava para Cristo, e que ele então fosse enxergado da maneira como é, pequeno, um instrumento usado por Deus, e Cristo como de fato é grande, digno de adoração, de glória e de todas as vidas aos seus pés. Convém que ele cresça e eu diminua. Mas também, meus irmãos, aplicado a ele mesmo, ao próprio João Batista, que como homem pecador poderia ter o seu coração tomado por orgulho, por arrogância e por desejo de domínio sobre as pessoas, isso se aplicava numa área interna da seguinte maneira: para que Cristo seja honrado como deve ser, eu preciso diminuir, eu preciso reconhecer que de fato as pessoas devem estar diante dele, de fato as pessoas devem honrar a ele, de fato eu sou um instrumento usado para que Cristo seja o centro do coração das pessoas e não eu. Ao mesmo tempo, meus irmãos, dentro de nós isso é verdade na medida em que nós devemos compreender que nós vamos enxergar Cristo como realmente é: excelso, glorioso, majestoso, cheio de graça e de verdade, vindo dos céus para nos salvar, nosso verdadeiro Redentor, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, à medida em que nós diminuirmos. Então, deixa eu ilustrar da seguinte maneira: o conhecimento de Cristo nunca vai crescer dentro de você a menos que você diminua no seu conceito dentro de você. Veja bem, deixa eu usar as mãos aqui. Nunca, meus irmãos, vai ser assim: Cristo crescendo e eu crescendo junto. Nunca. Porque se você crescer junto de Cristo no seu próprio coração, Cristo não vai crescer. Não que ele cresça de fato, porque ele já é grande. Não que nós diminuamos de fato, porque nós somos pequenos. Isso é sobre o reconhecimento do nosso coração sobre como as coisas de fato são. Então nunca vai ser assim, eu crescendo junto de Cristo. Vai ser assim, ó: Cristo aqui e eu aqui. Convém que ele cresça e eu diminua. Porque se nós estivermos crescendo dentro do nosso coração, pode ter certeza que Cristo não vai crescer junto, mas vai diminuir, quando nós estamos falando de reconhecimento de quem de fato Deus é. Portanto, meus queridos, a resposta de João nos faz lembrar que o nosso lugar como criaturas, como pecadores, como salvos em Cristo Jesus, é um lugar de servos. Nós somos servos do Senhor, instrumento nas suas mãos. E portanto, troque todos os altos conceitos que você pode ter por si mesmo por esse conceito aqui: ser servo de Cristo Jesus. Isso é confessional para nós, né? Nós existimos para glorificar a Deus. Esse é o fim principal da nossa existência, e nos alegrar nele para sempre. As pessoas estão buscando felicidade quando elas desejam ter um alto conceito de si mesmo. E na mente das pessoas, ter um alto conceito de si mesmos é
é de fato uma vida feliz. A palavra de Deus diz exatamente o contrário. Troque o ser feliz pelo ser servo. Esse é o nosso lugar. E o mais impressionante de tudo isso, quando nós fazemos isso, quando nós trocamos o ser feliz por ser servo, nós de fato somos felizes. Porque nós somos criados para ser servos de Cristo, estarmos submissos a Ele, glorificando a pessoa do Senhor Jesus. Nisso há verdadeira felicidade. Porque nós somos criados para a glória de Deus e para nos deleitarmos nele para sempre. Enquanto nós glorificarmos a nós mesmos, não haverá verdadeira alegria. Troque o ser servo por ser feliz, e então em Cristo Jesus você será feliz, cumprindo a razão da sua existência. Portanto, meus irmãos, guarde no seu coração: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Guarde no seu coração: eu não sou o Cristo. Guarde no seu coração: convém que ele cresça e que eu diminua. Amém, meus queridos? Deus os abençoe. Vamos orar, ir para o nosso cafezinho, estar em comunhão com os nossos irmãos e depois irmos às salas, à nossa escola dominical, que hoje vai acontecer na seguinte configuração: adultos aqui, mas jovens aqui também, né? Nossos professores da escola dominical, na sala dos jovens, estão todos lá na Missão Kaiowá, né? Então, nosso irmão Tom também, que é professor, o Elielton, está com um neném recém-nascido. Então, os jovens vão ficar aqui conosco hoje, juntamente com os adultos, e o restante das salas vão se dividir normalmente: adolescentes, as crianças nas suas 3 salas, e assim acontecerá as nossas aulas. Alguns avisos a mais eu deixo para a noite, para nós ganharmos tempo aqui. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e pedir que Deus abençoe a nossa escola dominical. Quero pedir ao nosso irmão Diácono Sérgio, por favor, meu irmão, ore por nós nesse sentido, agradecendo pelo nosso cafezinho e pedindo pela nossa escola dominical. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje, por esta manhã, Senhor, esse primeiro dia da semana, onde podemos nos reunir aqui nesta igreja, Senhor, neste local, para a tua honra e glória, Senhor, e aprender mais de ti. Te agradecemos, Senhor, nesta hora pelo café preparado pelas irmãs, com tanto amor e carinho, Senhor, com todo cuidado para nós. Agradecemos pelas aulas que teremos após esse momento, Senhor. Te louvamos pelo dia de hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá para o nosso café.